Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês dois outros parâmetros de química verde que são bastante interessantes. Um deles se chama Mass Intensity em inglês, ou intensidade de massa, traduzindo assim ao pé da letra, e uma outra que é um outro parâmetro que é o Effective Mass Yield, o rendimento efetivo em massa. Traduzindo. São dois outros parâmetros de química verde que eu trago para complementar, para se juntar ao outro parâmetro que a gente viu na semana passada, no outro vídeo, que é o parâmetro do economia de átomos, certo? Então vamos lá. Lembrando, né, que existem os princípios elementares da química verde e a economia de átomos está destacada lá como segundo princípio dentre 12 que já foram estabelecidos, certo? E a química verde, galera, busca o desenvolvimento de reações que sejam mais eficientes, né, que ocorram em uma única etapa, o desenvolvimento de catalisadores que aumentem a eficiência de uma reação química, o uso de produtos que às vezes podem ser reciclados, né, ou que são renováveis, o uso de reagentes, né, que são renováveis ou que pelo menos não sejam tóxicos, venenosos, né, enfim, para os seres humanos, né, a eficiência energética, né, buscar utilizar a energia de uma maneira mais eficiente, certo? Então existem diversas relações que a gente pode fazer aqui, né, com as reações químicas, e é isso que busca a química verde, certo? Só para refrescar sua memória, na aula passada a gente estava vendo Atom Economy, né? No outro vídeo você vai ver lá que a gente explorou essa propriedade. Então ela é uma fórmula, né, que vai nos dizer a economia de átomos, né? Vai nos dizer a massa, vai ser uma relação, na verdade, né, da massa molar do produto que a gente deseja obter pela massa molar dos reagentes multiplicado por 100, certo? É uma porcentagem essa fórmula, ela vai indicar a massa dos reagentes que foi incorporada ao produto que a gente deseja obter, certo? Bom, aqui, por exemplo, a gente tem a reação de síntese do sal de EDTA, o EDTA tetrassódico, né, a partir desses reagentes aqui, etileno de amina, formaldeído, cianeto de sódio e água. E se a gente colocar aqui as massas molares dessas substâncias que eu já tenho aqui calculadas, né? Aqui eu tenho que a massa molar dessa substância é 60 gramas por mol. A massa molar do formaldeído é 30 gramas por mol. Só que vezes 4, né? Que tem aquele 4 ali na frente. 4 vezes 30. A massa molar do cianeto de sódio vai ser aproximadamente 49 gramas por mol. Né, multiplicado pelo 4 que está aqui na frente, ó, o coeficiente estequiométrico dele. E a massa molar da água, conhecida, né, 18 gramas por mol, multiplicada por 4 também, que tem aquele 4 balanceando a água, certo? Então essas são as massas molares dos reagentes, e a massa molar dessa parada aqui, desse sal DDTA, você pode calcular, né, com as massas molares de cada um dos átomos. Eu já calculei aqui para você, então fica 380 gramas por mol. Se você quiser, pode calcular aí, né, só para, como é que se diz? Só para conferir, né, só para confirmar. Beleza? Sendo assim, agora é só substituir os valores aqui na nossa fórmula, certo? Então pega a calculadora aí para poder somar tudo isso, né? Porque essas contas aqui vão ser um pouco, né? Dá para fazer na mão, mas se você tiver uma calculadora aí também fica mais fácil, certo? Então vamos lá. A massa molar do produto é 380 gramas por mol. E a massa molar de todos os reagentes aqui deu 448 gramas por mol, certo? Multiplicado por 100. Então, se a gente divide 380 por 448 e multiplica por 100, a gente obtém uma economia de átomos de aproximadamente 85%, certo? Essa é a economia de átomos para a reação de síntese do EDTA.
Quando a gente compara a reação de síntese do EDTA com a reação de síntese do GLDA, que é um outro agente quelante que tem uma atividade muito parecida com o EDTA, mas ele pode ser obtido a partir de um aminoácido conhecido como ácido aqui ele está na forma de sal, né? Aqui seria o glutamato monossódico, né? Glutamato monossódico, mas ele vem de um aminoácido que pode ser obtido a partir das plantas, por exemplo, certo? Então, se a gente quiser calcular a economia de átomos para essa reação, a gente precisa, obviamente, das massas molares dos reagentes que estão aqui nessa reação. Então, eu tenho essas massas molares aqui, ó. Massa molar desse primeiro composto é 169 gramas por mol, arredondando, né? Formaldeído é 30, vezes 2, né? Que tem aquele 2 ali na frente. Cianeto de sódio, 49 gramas por mol, multiplicado por 2, porque tem aqui o balanceamento. Hidróxido de sódio, massa molar dele é aproximadamente 40 gramas por mol. E a massa molar da água, 18 gramas por mol, certo? A massa molar do GLDA é 351 gramas por mol, aproximadamente. Beleza? Fechou. Com isso, a gente consegue substituir aqui na nossa equação de economia de átomos e determinar a economia, né, de átomos para essa reação química aí, né? Enfim, vamos lá. GLDA, massa molar, 351 gramas por mol. E a massa molar dos reagentes, eu vou calcular aqui na minha calculadora. Sei lá, 2 vezes 49, mais 40, mais 18, mais todo o resto, 385 gramas por mol. Fazendo a conta, 91% aproximadamente. Então, olha só que legal. A reação de síntese do GLDA é uma reação mais atomoeconômica em relação à reação de síntese do EDTA. E essas duas substâncias, tanto o GLDA quanto o EDTA, apresentam um efeito ou atividade quelante bastante parecida, bastante similar, certo? Então, a diferença, né, é que, por exemplo, o GLDA pode ser obtido a partir de um aminoácido, né, lá das plantas, beleza? Então, ou seja, uma reação diferente, forma um produto diferente, mas que é mais atomoeconômica do que a outra reação química. Certo? Essa é a ideia da economia de átomos. É você comparar duas reações, ou comparar duas reações que eu digo assim, né? Duas reações diferentes que podem formar o mesmo produto, ou então dois produtos diferentes que são obtidos, né, por reações diferentes, mas que têm uma atividade muito parecida e um pode substituir o outro, né, no caso. Então, você sempre vai estar comparando uma com a outra. Beleza? Pois bem, galera, então, dada essa refrescada de memória aí, eu gostaria de introduzir hoje nesse vídeo outros parâmetros de química verde. Eu gostaria de trazer esses dois aqui, ó. Eu trago esses dois, na verdade, né? Um deles é o Effective Mass Yield, rendimento efetivo de massa, né? Ele é uma fórmula que vai ser uma porcentagem, ó, vai indicar uma porcentagem. Esse parâmetro relaciona a massa do produto Então, esse parâmetro vai relacionar a massa de produto, e aqui seria o produto desejado, né? Produto desejado, dividido pela massa de reagentes não benignos, certo? É difícil da gente dizer o que é um reagente não benigno, né? Mas, normalmente, são aqueles reagentes que a gente diz que são venenosos, né? Que são tóxicos, que podem levar à morte, né, que podem causar a morte tanto de seres humanos quanto de seres de animais ou de plantas, certo? São aqueles reagentes também, por exemplo, que não se degradam com facilidade.
É difícil a gente definir, mas normalmente reagente não benigno é aquilo que faz mal, né? Que realmente pode matar, pode intoxicar, pode causar uma doença. Por exemplo, o câncer, né? O cromo é um agente não benigno porque, por exemplo, em certos estados de oxidação, o cromo pode causar câncer, certo? Enfim, então é a relação entre a massa de reagentes não benignos que foram incorporadas ao produto, certo? Caso a reação não use muitos reagentes que não são não benignos, né, reagentes que não são venenosos, que não são tóxicos, essa conta vai aumentar bastante. Né? Pode até dar um rendimento de mais de 100%, o que realmente garante, né, que essa reação é mais verde em relação a outra reação química, certo? E tem esse outro que é a mass intensity, intensidade de massa, aqui é MI, né, não MY. MI. Mass intensity também é uma fórmula, né? Então ela vai relacionar a massa total usada num processo ou em um passo do processo, em uma etapa, dividido pela massa do produto desejado, certo? Então é uma relação absoluta, ela não tem porcentagem, ela é uma relação que varia numericamente ali, né? Por exemplo, de 0 a 1, pode ser maior do que 1 também, né? Na verdade, ela vai ser sempre diferente de 0, né? Mas ela vai ser um valor absoluto aqui, vai ser um algarismo que identifica ela, tá? Então é a relação entre a massa total usada em um processo, a massa total de reagentes, né, obviamente, e a massa de produto desejado. Cuidado que aqui, ó, com exceção da água, tá? Nesse caso, a gente não leva em consideração a água que participa como reagente, tá? E quanto mais próximo de 1, o resultado da conta, mais verde é uma reação em comparação à outra, beleza? Então, vamos ver como que a gente aplica esses critérios, né, esses parâmetros de coisa, né, de química verde para essas reações químicas aí do EDTA e do GLDA, beleza? Para fazer isso, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente tem que saber qual que é o rendimento da reação. Galera, essa reação eu encontrei na internet, né, com fontes confiáveis, que o rendimento dela é de aproximadamente 62%. Existem variações, né, tem algumas que são 60%, outras fontes dizem que são 64%, 65%, mas essas 62% eu encontrei duas vezes, então acho que é bom a gente usar esse rendimento, certo? Então eu vou começar calculando a Effective Mass Yield, o rendimento efetivo em massa, REM, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou estabelecer, por exemplo, quais são as massas de etileno-diamina, de formaldeído, de cianeto de sódio e de água. Ah, não, água não, né? Água não. Água não, né? Água não entra na nossa conta, né? Então não vou colocar água. Poderia propor quais são as massas desses reagentes que são necessárias para produzir, por exemplo, 1 grama desse sal de EDTA, certo? 1 grama, 1 quilograma, 1 tonelada, né? Colocar 1 aqui do outro lado, normalmente é um parâmetro, cria um parâmetro bastante fácil de ser calculado, tá? Para fazer isso, eu vou colocar aqui em cima as massas molares, certo? Então aqui, agora eu vou colocar as massas molares já sem colocar 4 vezes 30, né? Eu já vou colocar aqui multiplicando pelos coeficientes, ok? 4 vezes 49, 4 vezes 50, 200, menos 4, 196 gramas por mol. E aqui a massa molar desse sal de EDTA é 380 gramas por mol. Beleza? Então olha só. Acho que vai caber tudo aqui, ó. Então com isso eu consigo calcular as massas desses 3 reagentes que eu preciso para produzir 1 grama de sal de EDTA. Note que somente o formaldeído e o cianeto de sódio são tóxicos. Eu fui pesquisar, não existem dados, não achei nenhum dado que falasse sobre a toxicidade desse composto aqui, da etileno-diamina, beleza? Então vamos lá.
Calculando aqui, fazendo esses cálculos, eu descobri que a massa de etileno diamina necessária é de 0,158 gramas para produzir 1 grama de EDTA. De formaldeído é 0,316 gramas. E de cianeto de sódio, 0,516 gramas. Certo? Olha só a massa, olha como o cianeto de sódio, cara, impacta nisso. Olha só, para 1 grama, a metade é cianeto de sódio. Porque o sódio é um átomo pesado aqui, né? 23, a massa molar dele. Mas esses dados aqui já nos dizem um pouco sobre essa reação. Beleza? Mas, como o rendimento dessa reação é de 62%, se eu colocar 0,158, é o que vai se transformar em EDTA, então é 62%. Eu preciso colocar um pouquinho a mais, né, porque um pouco vai se perder. Então a massa real, vou chamar de M1, aqui, M1', né? M1', vai ser igual a 0,255 gramas. É um pouquinho a mais, né? Porque o rendimento é menos que 100%. Então eu tenho que pôr um pouco a mais de reagente para que, né, eu garanta que desse 0,255, a quantidade suficiente, que é 0,158 gramas, vai reagir. Tá? E eu tenho que fazer isso para todos os outros reagentes, né? Substituindo aqui no 0,158 a massa de cada um dos outros reagentes. Tá? Então eu vou colocar aqui já a resposta, né? Você faz esse cálculo aí. A massa de formaldeído vai ser 0,509 gramas e a massa de cianeto de sódio 0,832 gramas. Observe que somando dá mais que 1, né? Porque além do sal de EDTA, também é formada amônia nessa reação química. Certo? Então agora eu tenho aqui, ó, as massas, por exemplo, dos dois reagentes não benignos que essa reação química usa. Certo? Então, com isso, a gente consegue calcular o Effective Mass Yield. Vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu ver. Effective Mass Yield, né? Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar o rendimento. Tá? Vou colocar ele pequenininho aqui embaixo, tá? Rendimento 62%. Veja que esse rendimento de 62% é diferente desse rendimento que a gente está calculando aqui, né? Rendimento de 62% é rendimento da reação, ok? Então vamos substituir lá, galera. Massa do produto desejado, 1 grama. Massa dos reagentes não benignos, é só somar 0,509 com 0,832. E o resultado dessa conta dá 1,341 gramas. Agora eu fiquei em dúvida se esse etileno diamina é tóxico ou não. Eu vou pesquisar aqui rapidinho. Não tem nada aqui, procurei aqui, acho que não tem nada de muito... Nada que relacione, que diga que essa etilenodiamina é não benigna, é tóxica para nós e tal. Então agora é só dividir. 1 dividido por 341, multiplicado por 100, 74, aproximadamente, né, 74,6%. Tá? Esse é o Effective Mass Yield para a reação de síntese do EDTA, beleza? Aqui essa é uma boa aplicação do cálculo estequiométrico, hein, galera? Olha só, né, você usa dos cálculos para obter um parâmetro de química verde e com esse parâmetro você conseguir, né, se posicionar com relação, né, à comparação de duas reações químicas, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a reação de síntese do GLDA, ok? Para essa reação, eu fui pesquisar, né, na internet também o rendimento dela, né? O rendimento dessa reação. Eu achei um rendimento na internet de 90,6%.
90,6% é o rendimento dessa reação química, ok? Então vamos lá. Eu vou calcular, por exemplo, aqui, ó, a massa, posso calcular a massa do primeiro reagente, a massa do segundo reagente, do terceiro, do quarto, né? E da água eu não vou calcular, porque a água não entra nesses nossos parâmetros de química verde, né? Eu posso calcular quais são as massas de cada reagente que são necessárias para produzir 1 grama de GLDA, né, que é esse agente quelante que a gente viu, que eu trouxe no outro vídeo, né? Para fazer esses cálculos, eu preciso das massas molares. Então, anota aí, ó, a massa molar do MSG é aproximadamente 169 gramas por mol. Aqui a do formaldeído vai ser 2 vezes 30, né? Vai ser 60 gramas por mol. Deixa eu arrumar aqui, né? 60 gramas por mol. A do cianeto de sódio aqui vai ser 2 vezes 49, que vai dar 98 gramas por mol. E a do NaOH, 40 gramas por mol. Certo? E a massa molar do GLDA é de 351 gramas por mol. Beleza? Vou apagar aqui o nomezinho dele, porque agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro slide, né? A gente vai ter que calcular as massas de cada reagente, M1, M2, M3 e M4 nesse caso, né? Multiplicando cruzado, coisa que, sinceramente, nessa altura do campeonato, né, se você ainda não pegou o esquema de multiplicar cruzado, tem que praticar bastante, tá? Tem que praticar mais. Então, multiplica cruzado, que é 0,482. Aqui, de formaldeído, é 0,171. De cianeto de sódio, 0,279. E de hidróxido de sódio, 0,114. E daí agora eu tenho que pegar essa massa, fazer igual, equivalendo a 90,6% de rendimento, e extrapolando para 100%, eu terei a massa real. Massa real 1, massa real 2, massa real 3 e massa real do reagente 4. Né? Aí fazendo essas contas, já tenho tudo aqui já anotado. Para o primeiro lá, para o MSG, reagente 1, 0,532. Para o formaldeído, 0,189. Para o cianeto de sódio, 0,308. E para o hidróxido de sódio, 0,126 gramas. Aí, ó, fechou. Calculamos todas as massas de reagentes, com exceção da água, para produzir 1 grama de GLDA. O que eu vou fazer agora? Vou pegar só os reagentes não benignos para fazer a minha conta. No caso, quem são eles? Formaldeído é tóxico, né? Cianeto de sódio é tóxico, venenoso, pode matar. E hidróxido de sódio é corrosivo, né? Tóxico e tal, corrosivo é uma base forte. Então vamos lá. Massa do produto desejado, 1 grama. Vou apagar aqui. Massa de reagentes não benignos. Então eu vou somar M2, que é a massa de formaldeído, com M3, que é a massa de cianeto de sódio, com M4, que é a massa de hidróxido de sódio, 0,623 gramas, que multiplica 100%. Dividindo 1 por 0,623 e multiplicando por 100, dá aproximadamente 160,5%. Olha isso só, galera. É uma porcentagem que dá acima de 100. Isso quer dizer que a massa de reagente não benigno que está sendo acoplada, que está sendo acoplada não, mas que está sendo agregada ao produto, é maior do que, né, é maior nessa reação do que na reação anterior, né? Em porcentagem é maior. Isso significa que essa reação é mais verde do que a reação anterior, certo? E aí também, né, tem a outra
relação aqui, né? A mass intensity, que seria toda a massa usada num processo dividido pela massa de produto. Então, para calcular a mass intensity, eu já tenho, né, como a gente já calculou essas quantidades aqui das substâncias no slide anterior, né, eu já vou deixar tudo meio escrito aqui, né? Então, essa massa do primeiro reagente aqui, eu apaguei sem querer, né, mas é 0,255. A massa de formaldeído, M2, é 0,509. E a massa de cianeto de sódio, que eu chamei de M3, é 0,832. Isso aí. Nossa, é maior ainda, né? Para produzir 1 grama de EDTA, desse sal de EDTA, é 0,832 gramas de cianeto de sódio, não 0,509, né? Como eu tinha falado no slide anterior. Beleza? Então agora, galera, vamos fazer essa conta. Vamos substituir aqui na fórmula, né? Para a gente ter esse valor. Então é só somar toda a massa usada no processo, com exceção da água. 1,596. Aqui pode ser em quilograma ou grama, né? Depende, ó, como aqui eu estou calculando tudo em grama, pode ser tudo em grama na fórmula, tá? Dividido pela massa de produto, que é 1 grama, e esse valor dá 1,596. Tá? É um número, né? Não é uma porcentagem, aproximadamente 1,6, né? E é um parâmetro de química verde. Vamos comparar com o da próxima reação, né? Da outra reação. Então, para fazer dessa reação, também precisa dos valores que a gente já calculou anteriormente, né? no slide anterior. Deixa eu pegar aqui. A massa desse primeiro reagente era de 0,532. A massa de formaldeído era de 0,189. Cianeto de sódio era de 0,308. E de hidróxido de sódio, eu chamei de M4, era de 0,126 gramas. Certo? Tudo isso para produzir 1 grama de GLDA. Então agora a gente pode somar todas essas massas e ver quanto que dá a mass intensity, né? Eu fiz esse cálculo já, deixa eu pegar aqui, 1,15, 1,155. Se a gente somar todos esses 4 valores aqui, ó, 1,155 gramas, que vai dar aproximadamente, né, 1,1. Então, olha como esse valor é bem mais próximo de 1 do que o do slide anterior, que dava 1,6. Né? Ou seja, essa reação de síntese do GLDA é mais verde do que a reação de síntese do EDTA, nesse caso aqui com 4 sódios, né? Na4, em 3 parâmetros diferentes, em economia de átomos, em effective mass yield e mass intensity. Legal, né? Então, isso já nos diz bastante sobre essas reações. Por que eu trago esses conceitos para vocês e por que eu acho importante a gente destacar esses conceitos de química verde? Porque tanto o EDTA quanto o GLDA são quelantes, né? Ou seja, eles conseguem, por meio dessas regiões negativas aqui, ó, que seriam esses oxigênios e os nitrogênios, capturar íons metálicos, né? Por exemplo, íons de cromo, como 3+, por exemplo, íons zinco, íons cádmio, que são tóxicos e cancerígenos, né? Pode capturar vários metais formando compostos de coordenação. Mas vocês viram nas reações químicas de síntese do EDTA e do GLDA que eles são compostos produzidos a partir de reagentes tóxicos, né? Como o formaldeído, como o cianeto de sódio. Né? Então, para uma indústria que produz esses reagentes, esses compostos, o EDTA e o GLDA, imagina, né, a pessoa produzir lá, sei lá, 10 toneladas de EDTA por ano. Pô, quanto de cianeto de sódio a pessoa vai precisar? Quanto de formaldeído
que a pessoa vai precisar. É muita coisa. E esses reagentes são não benignos. Dado isso, as pessoas vêm pesquisando alternativas que possam substituir o uso de DTA e de GLDA, que sejam alternativas mais ambientalmente corretas, né? Que sejam melhores para o meio ambiente. Uma delas, por exemplo, é o uso de cascas de algumas frutas para remover metais pesados da água. Nesse artigo, publicado aqui por essa autora, em 2015, é discutido isso, né? E discutido como é possível usar a casca de kiwi, tangerina e banana, por exemplo, para remover íons de cádmio, íons de cromo, íons de zinco da água. Né? E íons, por exemplo, cádmio e cromo, que têm efeitos cancerígenos comprovados. Né? Então, por que usar casca de banana? Por que usar casca de kiwi e de tangerina? Primeiro, porque é uma coisa que é renovável. Planta e tal, você pode plantar e tal, ela vai nascer de novo. Segundo, que é algo que ia ser jogado fora. Então, tem o conceito do reaproveitamento. Né? E terceiro, que são materiais derivados de plantas, né? São naturais, portanto, são biodegradáveis, né? Não são tóxicos para o meio ambiente. Né? Então, seria uma alternativa ao uso de quelantes sintéticos, como o EDTA e o GLDA, que já é um pouquinho melhor que o EDTA, de acordo com os parâmetros de química verde, mas com um pouco de imaginação e, claro, né, com um bom laboratório, uma boa orientação, é possível buscar novas alternativas, galera, né, ao uso de substâncias que são melhores para o meio ambiente. Valeu? Por enquanto é isso, então. É isso, né? Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!